Jai Radhe, Hare Krishna, Om Jnana Timirandasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshuru Militan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu ainda não estou muito familiarizado com esse mecanismo de gravação aqui ao vivo. Então, eventualmente, eu esqueço alguma coisa, como, por exemplo, bem no início, eu estava falando, e provavelmente vocês só estavam vendo a minha movimentação, né, de rosto, mas sem áudio. Estamos iniciando mais um Harikata ao vivo, aqui no Facebook, que eu vou gravar colocar depois no YouTube. Nessa noite aqui muito quente em Porto Alegre, e a gente falar um pouquinho sobre vários assuntos, e até mesmo inicialmente esse programa que eu estou recém começando aqui no Facebook tem o intuito de trazer coisas que normalmente eu não faço lá no YouTube. Aqui na minha página, geralmente as pessoas que se aproximam de mim são pessoas que estão interessadas, ou são devotos de Krishna, já são devotos de Krishna, ou são pessoas interessadas em consciência de Krishna, ou então pessoas interessadas em atividade espiritual elevada, conhecimento dos Vedas, Vedanta, os mantras e assim por diante. Então, nessa página aqui do Facebook, eu ainda pretendo elaborar um programa mais específico e que seja mais abrangente para as pessoas realmente devotas, né? Ao contrário do Facebook, ao contrário do YouTube, que eu coloco programas que são de devotos, mas procurando sempre uma linguagem, né, em alguns casos, né, outros não, mas em alguns casos uma linguagem mais ordinária, né, mais ordinária no sentido assim, mais informal, com menos sânscrito possível, com pouco sânscrito, né? Porque isso às vezes não cai bem ao gosto aquelas pessoas que estão ali pelo YouTube. Se bem que eu não estou procurando agradar particularmente ninguém, mas a gente tem que procurar fazer um trabalho que as pessoas entendam, né? Eu sempre lembro quando eu leio ou ouço alguma coisa das histórias de Srila Prabhupada, ele foi muito condescendente no início com as pessoas, né? Ele falava de uma maneira que as pessoas pudessem entender, e não de uma forma como falaria com seus devotos lá na Índia, ou depois com seus devotos já mais bem formados aqui no Ocidente. É uma questão só de tentar comunicar, porque a consciência de Krishna, ela pode ser transmitida de acordo com o tempo, deve ser transmitida de acordo com o tempo, local e circunstâncias. O que são as circunstâncias? A audiência, as pessoas que vão nos escutar são as circunstâncias. O tempo em que estamos conversando é o tempo do ano que estamos falando. Obviamente, há 5.000 anos atrás, né, os acharyas, ou menos 2.000, 3.000 anos atrás, os acharyas não falavam provavelmente em automóvel, né, em televisão, porque isso não existia. Mas Srila Prabhupada se preocupou com esse tema, por exemplo, né, e disse para os devotos que não deveriam assistir televisão, porque a televisão é realmente uma poluição, uma forte poluição para nós, a nossa mente, nosso coração. É o suprassumo das atividades materialistas, em seu grau talvez mais baixo aqui no Brasil, né? Então,
ele só abriu uma exceção quando um de seus discípulos na época ficou muito excitado com a questão dos americanos terem um programa em determinado momento iam descer a Lua e aquilo ia sair ao vivo para todo mundo. Como Srila Prabhupada tinha interesse na questão da Lua, ele permitiu que fosse colocada uma TV ali para que todos pudessem assistir o evento, né, do americano descendo a Lua. E Srila Prabhupada ficou esperando. Quando começou a transmissão e o americano colocou o pé no chão, a primeira coisa que Srila Prabhupada disse foi: isto não é a Lua. Né? Esse americano que tinha pedido, esse rapaz americano que tinha pedido para assistir o vídeo, ficou muito indignado e saiu da consciência de Krishna. Ele era mais nacionalista do que interessado em consciência espiritual, na verdade, né? E hoje, se vocês forem na internet, principalmente no YouTube, vão ver assim centenas, dezenas de milhares de filmes mostrando como foi feita a filmagem, como isso aconteceu, né? Enfim, mas esse não é o assunto do que eu estou querendo falar aqui. Eu estou querendo falar de consciência de Cristo, mas lembrando que as circunstâncias, elas fazem parte. Então, eu vou procurar transmitir uma linguagem bem simples lá no YouTube e um pouquinho, não é que não seja complexa, mas mais direcionada para devoto. Eu quero falar bastante de passatempos, né? Eu gosto muito de passatempos, e os passatempos, eles fortalecem muito a nossa devoção, o nosso amor por Deus. Ele faz com que os nossos sentimentos mais profundos, bhava, comecem a aflorar. Por isso que escutar é extremamente importante. É claro que devemos ter assim uma relação com a filosofia para entendermos e podermos explicar a consciência de Krishna, mas o mais importante, na verdade, são os passatempos, as atividades transcendentais de Krishna, dos nossos acharyas, né? Isso é extremamente importante, até porque cada um de nós irá ver a consciência de Krishna de acordo com a nossa visão de Krishna. Quando Krishna descendeu, e ele estava lá em Vrindavana, não eram todos que ouviam como ele realmente era. Ali como um pastorzinho, com aquela capacidade de fazer passatempos extraordinários, como levantar com o dedo mindinho uma montanha, né? uma colina, quase uma montanha. Isso parece muito extraordinário, mas não pensa que, claro, ali é Vrindavana, as pessoas em Vrindavana são outro tipo de pessoas, mas os passatempos são vistos de acordo com o nosso bhava, de acordo com o nosso, como nós vemos Krishna, né? Até eu vou aproveitar, estou aqui com o Krishna Book, estou inspirado no Krishna Book, eu estava relendo ele, estou sempre relendo o Krishna Book. Perdão, estou falando em inglês, né? O livro de Krishna, né? Que foi o primeiro livro que Prabhupada escreveu no Ocidente, com a doação de um devoto, né? Músico famoso, George Harrison dos Beatles. Ele conseguiu os recursos para editar esse livro. O Krishna Book, ou o livro de Krishna, na verdade, é o 10º canto do Srimad Bhagavatam, né? Escrito em forma de histórias e não em versos como está no Srimad Bhagavatam. Prabhupada foi muito feliz com esse primeiro livro. Deixa eu colocar aqui uma imagem de Krishna, que eu vou dar uma olhadinha aqui. É bem pequenininho o texto que eu vou ler para a gente conversar um pouquinho sobre ele. Enquanto isso, vocês ficam aí com essa linda imagem aí de Krishna, um GIF, né? Que é mostrando. É lá no livro de Krishna, é o capítulo 42, que é a morte do elefante Kuvalayapida.
Kuvalayapida. Em determinado momento, né, esse elefante foi morto por Krishna porque tentaram impedir ele e Balarama de entrar na arena onde teriam os jogos, as disputas, enfim, né? E aí ele, aqui Prabhupada escreve assim: quando Krishna entrou na arena da luta com Balarama e seus amigos, ele apareceu diferentemente para diferentes pessoas. Ele foi visto de forma diferente por diferentes pessoas, de acordo com as diferentes relações. Relações são as raças, né? Que são as relações que temos com Krishna. Com as diferentes raças que elas tinham com ele. Krishna é o reservatório de todo o prazer. As raças são os prazeres, né? De todos os tipos de raças, tanto favoráveis quanto desfavoráveis. Para os lutadores que estavam ali naquele local, para os lutadores, ele apareceu exatamente como um raio. Para as pessoas em geral, ele apareceu como a mais bela personalidade. Para as mulheres, ele foi visto como o mais atrativo dos varões, o cupido personificado. E desse modo, aumentou-lhes a luxúria. Os pastores de vacas que estavam presentes ali olharam para Krishna como se este fosse o próprio parente deles, advindo da mesma aldeia de Vindravana. Os reis kshatriyas que estavam presentes viram nele o mais forte dos governantes. Para os pais de Krishna, Nanda e Jashoda, ele pareceu ser o filho mais adorado. Para Kamsa, o rei da dinastia Bhoja, ele pareceu ser a morte personificada. Para os ininteligentes, ele pareceu ser uma personalidade incapaz. Para os yogis ali presentes, ele pareceu ser a super-alma. Para os membros da dinastia Vrishni, ele pareceu ser o mais famoso dos descendentes. Apreciado assim diferentemente por diferentes tipos de pessoas, Krishna entrou na arena de luta com Balarama e seus amigos, os pastorzinhos de vacas de Vrindavana. Esse eu acho um passatempo. Deixa eu colocar de novo aqui a minha imagem. É um passatempo muito interessante e muito bonito, porque Krishna é visto de forma diferente por diferentes tipos de pessoas, né? Aqueles que eram reis viam nele como o rei mais importante, os que eram guerreiros como o guerreiro mais forte. Para as mocinhas que estavam ali presentes, ele era o cupido, ele era muito belo e provocava a luxúria dessas mocinhas, e assim por diante. Então, em consciência de Krishna, nós, os devotos de Krishna, que estamos aqui dando os nossos primeiros passos em direção à busca de prema no nosso coração, que é o objetivo. Prema é o amor incondicional por Deus, é um amor que não requer causa alguma, é sem causa, né? Nós também ainda estamos vendo Krishna, cada um com as suas dificuldades e maneiras diferentes, de acordo com os nossos impedimentos, os nossos anartas. A gente não consegue entender muito bem, embora tenha tanta informação escrita, embora os nossos acharyas se esforcem em falar, tudo que nós sabemos sobre Krishna, na verdade, é uma forma, como é que eu vou dizer, é uma forma de linguagem para nós que não estamos na plataforma espiritual, que somos almas condicionadas. Quando vemos os quadros de Krishna pintados de azul, a gente nota que há vários tons de azuis, porque esses azuis são feitos de acordo com o artista. Mas, na verdade, ele é descrito, a cor dele é descrita como a nuvem de chuva no início da chuva. Quando vai iniciar uma tempestade, aquele azulão escuro, né? Aquela é a cor de Krishna. Mas é muito difícil de nós
porque as cores na plataforma material são diferentes das cores na plataforma espiritual. Tudo que tem no mundo material tem no mundo espiritual, só que aqui está contaminado, fortemente contaminado pelos 3 modos da natureza material. Essa contaminação pela natureza material contamina de forma grosseira, mas também de forma bastante sutil. Às vezes nós achamos que estamos compreendendo, que estamos dominando uma situação, quando na verdade deveríamos ter a humildade de entender que nós estamos realmente muito afastados, né, do que a consciência de Krishna realmente é. Nós precisamos e necessitamos muito escutar os sadhus, escutar os shastras e, sobretudo, aqui está na mesa aqui o meu tesouro, que é a Japamala. Não esquecer que a nossa meditação no Mahamantra Hare Krishna nos dá todas, vai nos purificar, vai purificar o nosso coração e criar as condições necessárias para que possamos ir em direção à prema, que é o objetivo de todo devoto. O objetivo não é ter informação intelectual ou saber recitar versos que nós decoramos porque achamos eles bonitos ou interessantes. Não, não é nada disso. Nós temos que purificar nosso coração, nós temos que desenvolver o amor espontâneo por Krishna. Realmente, quando estamos aqui nessa plataforma material, e principalmente no mundo aqui do Ocidente, as dificuldades são enormes, são grandes. Nossos interesses se mesclam. Os nossos interesses separados de Krishna, se mesclam com os interesses da plataforma material. E ficamos com os nossos interesses separados tentando a fazer a prática da consciência de Krishna. Nós temos que ter em vista, na verdade, conhecimento de Krishna, o interesse de Krishna, não o nosso interesse. Nós temos que ser servos rendidos, temos que ter humildade de reconhecer que estamos numa condição bastante precária, né? O mundo material é muito, para nós, é muito atrativo, né? As pessoas na Kali Yuga têm muita dificuldade de estabelecer atividade espiritual genuína. Ela prefere atividade espiritual que gratifique os seus sentidos, ou seja, que se mesclem com as gunas, né? As 3 gunas, né? E principalmente a paixão, né? Raja Guna. E nós devemos nos purificar de tal maneira. Então, Mahaprabhu descendeu exatamente para nos colocar um oásis dentro da Kali Yuga. Que nós temos que aproveitar e ficar nesse oásis, não sair daquele local onde tem um pouquinho de águas e flores e plantas e se afastar para o deserto. Temos que ficar nesse oásis. Ficar nesse oásis significa servir ao sadhu, servir ao nosso guru, se aproximar do guru com muita força, entender que os ensinamentos e que os serviços que são pedidos, que o guru gostaria que as pessoas fizessem, são muito mais importantes para a pessoa que vai fazer o serviço do que para aquele que vai receber o seva. É muito mais importante. Porque o maior beneficiado é quem faz o seva e não quem recebe o resultado do seva. Então, quando o mestre espiritual lhe faz um pedido, lhe dá uma ordem,
Ele não está buscando para si nenhum tipo de benefício, e sim ele está procurando beneficiar você. Não há consciência de Krishna, não há consciência espiritual em que o Sevas tenha que ser destacado, retirado. Servir a Deus, servir a Krishna é o nosso Dharma. Nós somos Nityadasa, servos eternos. Krishna Nityadasa, servos eternos de Krishna. Então, é muito importante que essa consciência não se perca em nós. E para que isso aconteça, devemos sempre estar nos purificando com Harikata, com a nossa japa, com Sadhu Sangha, com Vaishnava Sangha, com toda a atividade espiritual. Não devemos deixar a atividade espiritual para o fim de semana. Domingo eu vou no templo, domingo eu vou fazer uma japa na beira da praia maior. Não é? Nós não estamos aqui para ver os nossos interesses separados. Se você olhar para os seus interesses separados, mas agora não posso, eu estou fazendo um estudo assim, estou fazendo um estudo assado, cuidando do meu futuro. Não, você não está cuidando do seu futuro. Quando você está envolvido em vencer na vida, você não está cuidando do seu futuro. Até o seu futuro está altamente prejudicado, digamos assim, se você quer falar em termos de futuro. Porque sabe lá o que vai acontecer. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur dizia que todo esse conhecimento que existe aqui no mundo material, todo ele, sem exceção, não é esse, aquele, não, todos os conhecimentos aqui na plataforma material, nesse plano material, não passam de Manudharma. O que é Manudharma? Invenção mental. É invenção da mente. Ele dizia mais: se acabarem com todos os livros de uma vez só, é um grande benefício para a humanidade. Todos os livros, de todas as bibliotecas, de todas as universidades, de todas as escolas, de todos os colégios, de todas as bibliotecas do mundo, se fosse de uma maneira que pudesse ser destruído de uma vez, isso seria o maior benefício para a humanidade. Claro que quando ele falou isso ainda não tinha internet, né? Não tinha os canais de televisão. Claro que é os livros escritos pelos devotos, assim como na internet é os canais que os devotos estão ocupando e devem ocupar. Nós temos que usar tudo para o serviço de Krishna, mas não fazer o nosso interesse separado. Eu vou fazer aqui um Facebook para mim, botar minhas fotos, falar da minha família, falar dos meus amigos, falar das coisas que eu gosto, botar aqui os pensamentos que eu acho bonito, e boto aqui de vez em quando um quadrinho de Krishna aqui, porque vai ficar mais bonito. Isso é interesse separado. Tudo que você fizer, faça para Krishna. Tudo. Tudo. Põe ele no centro de tudo. Ele é o centro. Ele é o centro orgânico de tudo. Essa é a grande realidade da consciência de Krishna. Espero que todos tenham gostado um pouquinho, né? Pode deixar as perguntas aqui embaixo, tanto o pessoal do Facebook quanto o pessoal do YouTube. Depois eu vou responder, e poderão as perguntas até provocarem novos vídeos. Para mim é ótimo, porque vai me dando uma ideia. Falar nisso, no último vídeo que eu coloquei lá no YouTube, ou aqui no YouTube, para quem está me escutando no YouTube, alguém fez uma pergunta. Eu vou colocar esse vídeo também aí para as pessoas perceberem. É um vídeo que eu estou falando das Dashamula, segunda Dashamula, e ele perguntou uma pergunta muito interessante. E a resposta está lá. Até eu convido a todos lá nas perguntas ali olharem. Ele pergunta se, como eu estava falando de Mahavishnu, se Mahavishnu é um avatar de Krishna. Eu respondi lá:
depois vocês vão lá e olhem, mas eu queria aproveitar só essa palavra avatar. Avatar, existe vários tipos de avatar, Lila Avatar, Yuga Avatar, Satyavesha Avatar, vários tipos de avatares, né? E Krishna é o Avatari, né? Ou seja, ele é a causa dos avatares. Às vezes a gente vê aí nos sites hinduístas dizer que Krishna é o quinto avatar de Senhor Vishnu. Não, isso aí nada a ver. E o avatar, ele tem que descender. A palavra avatar significa aquele que descende. É Krishna que descende como avatar, né? Com algum tipo de avatar. Por exemplo, Nrisimhadeva é um avatar com metade do corpo leão, metade humano, né? Tem vários tipos de avatares, tanto com corpo de bicho, corpo de anão, mas ele sempre descende. Às vezes as acharyas dizem uma encarnação de Krishna. Nrisimhadeva é uma encarnação de Krishna, metade homem, metade mulher. Essa palavra encarnação, ela é dita apenas e escrita apenas para a compreensão das pessoas na era que nós estamos falando. Na verdade, a palavra correta é um avatar, né? Ele é um avatar. Aquele que descende é um avatar. Encarnação está muito relacionado com carne e não. Eu até prefiro sempre dizer que é uma manifestação, que é uma manifestação de Krishna, né? Mas na verdade, quando você ouve assim ou lê alguém falar que é não está errado, mas é uma forma de se expressar mais simples para que todos possam entender. Que é uma encarnação de Deus, uma encarnação de Cristo, significa que é um avatar. Buda é um avatar, né? Vários. Kalki, o avatar que ainda não chegou, né? E esses vão descer, sempre será. Kalki vai descender também. Todos descendem. Tá bom? Jai Radha, Hare Krishna. Vachakal patarubhyascha kripa sindubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Radha, Hare Krishna, Hare Bol, Gaura Premanande.